Boa noite a todos novamente da rede social, né? No vídeo anterior, né, nós estamos numa sequência de identificando os períodos de tempo de Daniel e de Apocalipse, né? Aí em Daniel existe dois períodos de tempo e ele está registrado em 4 pontos, né? É Daniel 7:25 e Daniel 12:7, está falando do mesmo período de 3 anos e meio. Aí existe outro período de tempo e é o mesmo período, mas está repetindo em dois versos. É o verso Daniel 12, versículo 11 e versículo 12. Fala do mesmo período de tempo. Só que o último período, no versículo 12, tem um acréscimo de 45 dias a mais. Por que isso? Porque é um bem-aventurado, ou seja, o período da contagem correto, total, é o de 1290 dias. Aí os 45 dias a mais seria o bem-aventurado, ou seja, bem-aventurado aqueles que estiver na data no final do período de 1290. Aí seria bem-aventurado, o anjo está dizendo, ó, vocês serão bem-aventurados se você conseguir esperar mais 45 dias, entendeu? Se vocês conseguir esperar por mais 45 dias, vocês serão bem-aventurados, entendeu? E esse bem-aventurado só pode ser a volta de Jesus, por isso seria bem-aventurado, porque veria a volta de Jesus, entendeu? Só poderia ser isso, o bem-aventurado, entendeu? Então, existem lá dois períodos registrados em 4 pontos diferentes de Daniel, entendeu? Mas são só dois períodos, entendeu? Daniel 7:25 e Daniel 12:7 é o mesmo período, 3 anos e meio. E Daniel 12:11 e versículo 12, versículo 11 e versículo 12 também é o mesmo período, só que o versículo 12 tem um acréscimo de 45 dias a mais e seria o bem-aventurado. Aí eles conseguir chegar, depois eles estiver no final do período de 1290 e conseguir esperar por mais 45 dias, esse seria bem-aventurado. E aí, um ponto aqui eu queria destacar, porque como eu falei, a palavra tempo de Daniel, a palavra tempo significa ano, está lá em Daniel 11, versículo 13, não dá para mudar, não dá para discutir isso. É ano, a palavra tempo significa ano, dentro desse contexto, dependendo do contexto, entendeu? Então é ano, se não dá para discutir, não dizer assim, não dá para usar isso, a palavra tempo não é dizer um ano, entendeu? Sim, Daniel, conforme Daniel está dizendo, Daniel 11, versículo 13, sim, dá para se utilizar isso sim, porque ele diz, acabo de tempo, aí ele corrige, isto é de ano, então dá para usar, então tá a palavra tempo, dá para a gente dizer que é ano, entendeu? Usar essa interpretação como sendo ano, entendeu? Então dá para usar isso. Já a palavra dia, como eu falei, existe dois exemplos, né, que ele cita no Velho Testamento, entendeu? Para dizer que um dia em profecia vale um dia em profecia vale um ano, entendeu? É em Ezequiel, né? Um é Ezequiel e o outro lá no tempo do pessoal lá de substituto lá de Moisés lá, não sei se é o nome dele lá, e substituiu Moisés, né? E foi olhar a terra, espiar a terra lá, entendeu? E o relato, por 45 dias lá, os espião, né? Ficam olhando a terra, né? A terra prometida. E aí o que acontece? Então existem esses dois exemplos. Só que esses dois exemplos de dizer que um dia vale um ano em profecia não está 100% correto. No meu ponto de vista, dá para ser discutido, entendeu? A forma é usada esses versos lá, não dá para se aplicar a profecia, para dizer que isso equivale um dia em profecia. Ou seja, se em profecia a pessoa falar assim, 1260 dias, então é 1260 anos. Não dá para usar esses versos que é utilizado hoje para dizer isso, 100%, entendeu? Conforme o meu entendimento, dá para ser discutido, entendeu? E aí existe outro ponto. Por quê? A palavra tempo, como eu falei, a palavra tempo significa literalmente ano. Então, 3 tempos e meio significa 3 anos e meio. E aí no vídeo anterior eu falei o quê? E o período que a mulher foge para o deserto de Apocalipse 12, versículo 6 e versículo 12 é o mesmo período. Se alguém aí concorda comigo que é o mesmo período, não existe duas fugas, ou seja, a mulher não foge por 1260 anos, aí depois ela foge de novo por outro período de tempo, 3 tempos e meio, não é duas fugas, é a mesma fuga. O versículo 6 de Apocalipse 12 e o versículo 14 está falando da mesma, é a mesma época, é uma fuga só, entendeu? Só que repetido em dois pontos, em dois versos diferentes, entendeu? Mas é a mesma fuga, não é duas fugas, não existe duas fugas ali, entendeu? Não é a mulher foge no versículo 6 de Apocalipse 12, aí passa 1260 dias, aí depois ela volta de novo, aí Satanás torna a perseguir de novo, ela torna a fugir de novo por mais 3 tempos e meio. Não é isso, é a mesma fuga. Se todos concordam comigo e é a mesma fuga,
E aí, aonde vai dar problema? Porque se eu dizer que um dia em profecia vale um ano, aí nós temos um problema aí. Por quê? Porque aí a mulher ela foge no versículo 6 por 1260 dias. E se um dia vale um ano, seria 1260 anos, certo? Então, em Apocalipse 12, versículo 6, ela estaria fugindo, estaria protegida, fugindo por 1260 anos, se um dia em profecia vale um ano. Só que quando você vai para o versículo 14, ela não foge por 1260 anos, ela foge por 3 tempos e meio. E o que é 3 tempos e meio, conforme Daniel 11, versículo 13? É 1260 anos? Não é 1260 anos, é 3 anos e meio, porque a palavra tempo significa ano, entendeu? Então, se a mulher no versículo 14 ela foge por 3 tempos e meio, são 3 anos e meio, não 1260 dias. A pessoa fala assim, não, mas aonde em profecia, onde existe a palavra dia, significa ano. Sim, só que aqui no versículo 14 não existe 1260 dias, existe 3 tempos e meio, e em Daniel dá a resposta, Daniel 11, 3 dá a resposta, e tempo significa ano. Então se a mulher foge por 3 tempos e meio, são 3 anos e meio, só que aqui no versículo 6 de Apocalipse 12, é 1260 dias, entendeu? Aí esse dia vale um ano, seria por aqui, ela fugiria por 1260 anos, mas no versículo 14 seria só por 3 anos e meio, então nesse caso seria 2 fugas. Primeiramente ela ia fugir por 1260 anos, depois ela tornaria fugir por 3 anos e meio. Porque em 3 tempos e meio não é 1260 dias, é 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Você não pode, não existe base na Bíblia, você pode até usar o argumento, como eu falei no Velho Testamento, onde eu já falei esses 2 pontos de uso, e um dia significa um ano, mas aonde em profecia está falando aqui, como eu falei. Aí dá para você utilizar, se você estiver certo, dá para você usar em Apocalipse 12, versículo 6, dá para você usar isso. Dá para você usar na dos testemunhos, em Apocalipse 11, versículo 3, porque aí está falando de 1260 dias. Aí dá para você usar, já que um dia em você vale um ano, aí você pode usar. Mas aonde existe a palavra tempo, 3 tempos e meio, você não pode usar o mesmo, dizer que é 1260 dias. Porque não está falando de dia, está falando de tempo. E tempo significa ano. Então 3 tempos e meio são 3 anos e meio. 3 tempos e meio não são 1260 dias. Entendeu? Profético. São 1260 dias literal. Ou seja, 3 anos e meio. 3 tempos e meio são 3 anos e meio. E se são 3 anos e meio, são 1260 dias literal. Não é profético. Entendeu? Aí a pessoa, isso aí já é uma interpretação, a pessoa força, ou seja, ela força o texto, continuar multiplicando, porque dessa forma eu também posso continuar multiplicando. Por exemplo, aqui está falando aqui, ó, em Apocalipse 12, versículo 6, e a mulher vai fugir por 1260 dias, certo? Aí em profecia dia significa ano, então eu posso dizer, então a mulher vai fugir por 1260 dias. Ó, mas se eu posso continuar multiplicando isso, o simbolismo, porque aí está a palavra dia, mas em profecia dia significa ano, certo? Certo. Só que aí o que acontece? Eu posso continuar multiplicando isso? Não. Por quê? Porque está em dia, e a palavra em dia eu só posso substituir ela em profecia pela palavra ano. Eu não posso continuar multiplicando, entendeu? Porque o mesmo acontece com a palavra tempo. A palavra tempo está e a palavra tempo eu só posso substituir ela pela palavra ano, porque a palavra tempo significa ano em profecia. Então, quando eu tiro a palavra tempo, e são 3 tempos e meio, e eu falo, e são 3 anos e meio, eu já estou substituindo a palavra tempo por 3 anos e meio. Então, eu já não posso mais continuar multiplicando isso. Assim, o mesmo acontece. Porque se eu faço isso na palavra tempo, aí está a palavra tempo. Aí, o que significa a palavra tempo? São 3 anos e meio. Aí, eu substitui a palavra tempo aqui, 3 tempos e meio, substituindo por 3 anos e meio. Aí, eu vou pegar o dia, tá? Em 3 anos e meio, eu já substitui pela palavra tempo, vou pegar os dias, aí vou transformar em ano de novo. A Bíblia não dá essa autoridade, porque isso eu poderia fazer com os 1260 dias aqui também. Porque em Apocalipse 12, 6 está falando 1260 dias. E dia em profecia significa um ano, então são 1260 anos. Aí eu posso pegar quantos dias tem os 1260 anos e multiplicar. E aí
já era. Não tem limite para isso. Eu posso continuar multiplicando, multiplicando, multiplicando. Transformando em dia, ou transformando o dia em ano. Aí eu pego o dia de novo, daquele mesmo ano eu já multipliquei, torno só dizer é ano, aí eu torno somar de novo o dia daqueles anos, aí eu continuo e não tem fim. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz, aonde está uma coisa, você pode substituir por outra, no sentido de que, por exemplo, se a palavra está 2 tempos, 3 tempos e meio, significa 3 anos e meio. É isso. Pronto, parou. Você não pode continuar. Né? Então vamos pegar os dias daqueles 3 tempos e meio, da interpretação já, transformar em ano, e aí, não, a Bíblia não dá isso. Agora, se a palavra já estiver em dias, em Apocalipse, já está em dia, não está em tempo, não está em ano, está em dia já. Aí sim você poderia usar. Se a palavra está em dia, e um dia em profecia vale um ano, então isso aqui tem 1260 dias, então são 1260 anos. Aí sim você poderia usar. Mas aonde está a palavra tempo, você não pode dizer é 1260 anos, porque a palavra tempo significa 3 anos e meio. E pronto, você não pode somar o dia em 3 anos e dizer e transformar em ano de novo. Porque aí você está multiplicando, aumentando, entendeu? Assim eu poderia fazer com os 1260 dias. Tá 1260 dias, e aí em profecia são 1260 anos, aí eu vou somar os dias dos 1260 anos e transformar em ano de novo. Estaria certo isso? Não tá. Então, isso. Então, aonde está a palavra ali, você pode apenas substituir por outro. Por exemplo, aonde está a palavra dia em profecia significa um ano. Aonde está a palavra tempo em profecia significa um ano. Pronto, morreu. Você não pode somar de novo o dia daqueles anos já somado. Continuar isso não, entendeu? Para poder matar o desejo, para cumprir uma coisa, uma meta, entendeu? Isso aí é uma meta, um estudo, né, forçado, entendeu? Para encaixar as coisas, para dizer que é uma coisa só, entendeu? Um período só, entendeu? Eu acho que isso aí é uma forçação de barra. A Bíblia não dá apoio para isso, entendeu? Você continuar multiplicando. Então, aonde está a palavra tempo significa ano. Se existe um tempo, é um ano. Se existe 3 tempos e meio, são 3 anos e meio, ponto. Você não tem que pegar o dia dos anos agora e transformar em ano de novo. É você que está fazendo. A Bíblia não faz isso. No lugar nenhum da Bíblia ela faz isso. Ela faz, conforme os versos que vocês utilizam, aonde já em profecia aparece a palavra dia. Aí, como Apocalipse 12:6, aqui aparece a palavra dia. Aí você poderia, se lá estiver correto, você poderia usar isso. Já é 1260 dias, então você poderia. Então são 1260 anos já em profecia, entendeu? Se lá estivesse correto. E no meu entendimento não está, a forma, os versos que eu utilizado lá não está, entendeu? Então, aí daria problema, porque em Apocalipse, versículo 6 fala de 1260 dias. Só que no versículo 14 não fala de dias. Não fala de 1260 dias. Fala só 3 tempos e meio. E 3 tempos e meio são 3 anos e meio. Então, se aqui são 3 anos e meio, no versículo 14 são 3 anos e meio, aí não poderia ser 1260 anos, porque aí seria duas coisas diferentes. Não seria a mesma perseguição. Porque se aí no versículo 6 de Apocalipse 12 é 1260 anos, e no versículo 14 só são 3 anos e meio, como é que pode ser a mesma coisa? Não pode ser a mesma coisa, só se fosse duas fugas diferentes, entendeu? Ela fugiria por 1260 anos e depois ela fugiria por 3 anos e meio, só se fosse isso. Mas não é, porque eu tenho certeza que a maioria dos estudiosos vão dizer que isso é a mesma perseguição, não existe duas perseguições aí. É a mesma perseguição, entendeu? Se é a mesma, entendeu? Aí reforça o que eu estou falando, porque a palavra tempo, ela não tem como ser discutida lá, porque o próprio Daniel diz claramente, a água de tempo, isto é de ano. Ele afirma que a palavra tempo significa ano. Já esse negócio de dia vale um ano em profecia, é discutido, dá para me discutir, com os versos utilizados lá não dá para dizer exatamente isso, e um dia dá para se usar como se fosse um ano, entendeu? Então nesse caso, se do jeito que eu estou falando eu estiver correto, o que significa? E aí em Apocalipse 12, versículo 6, são 1260 dias literal. Já e o versículo 14 está falando de 3 anos e meio, porque 3 tempos e meio são 3 anos e meio. E aí 3 anos e meio tem o quê? 1260 dias, literal. É a mesma coisa. Então, em Apocalipse versículo 6, estava falando de 1260 dias literal, que é o mesmo 3 tempos e meio, ou seja, 3 anos e meio. É o mesmo período. Ele usou dia, ou seja, durante 1260 dias literal, e mais só faz a mesma coisa, 3 anos e meio. Substitui o dia por 3 anos e meio. A mesma coisa, 3 tempos e meio são 3 anos e meio, entendeu? Então aí sim estaria batendo. Assim daria para dizer é o mesmo período, entendeu?
porque ele só usou o dia, seria 1260 dias, e aí seria 3 anos e meio, e é a mesma coisa, entendeu? 3 anos e meio tem 1260 dias, entendeu? Aí sim, mas se o dia aí são 1260 anos, aí bate, aí se chora com o versículo 14, porque isso aí é 3 anos e meio. Aqui sim dá para afirmar, são 3 anos e meio. Aqui não é 1260 dias no versículo 14, não é. São 3 tempos e meio. E tempo em profecia é um ano. São 3 tempos e meio, são 3 anos e meio. Literal e pronto. Não tem a Bíblia não dá permissão para você continuar multiplicando, entendeu? O dia do ano agora transformar em ano de novo, entendeu? Ela não dá isso, autoridade, entendeu? Isso é a cabeça humana, a função humana para forçar a Bíblia a falar uma coisa e não está dizendo, entendeu? Então é isso que eu ia deixar para vocês aí, entendeu? E boa noite a todos.